Está começando mais um Sintero em Debate. Nessa edição especial, vamos falar sobre a Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, que inicia de 22 a 28 de abril em todo o país. É a 26ª Semana Nacional. O tema da semana é: Escola pública não é negócio, é direito. E nesse Sintero em Debate, nós vamos aprofundar esse tema com as nossas convidadas. Claudir Mata, que é dirigente da CNTE, da nossa Confederação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, e a Judite Campos, que é nossa diretora da Secretaria de Assuntos Educacionais do nosso Sintero. Claudir, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os objetivos da semana e o que ela representa diante dos ataques à nossa educação pública. Oi, Luciana, é um prazer, né? A gente está de novo em abril, né? Esse ano, nós estamos na 26ª semana. O objetivo dessa semana de defesa e promoção da educação pública é a gente estar no Brasil inteiro discutindo todo o tema relacionado à educação pública. Esse ano, né, educação pública não é um negócio, é um direito. A gente está trabalhando isso. Para quê? Para que toda a população se engaje, para que todos os alunos se engajem, para que a gente consiga, né, colocar essa discussão em todo o campo da escola. Então, nessa semana, é uma semana inteira. Então, essa semana toda, os sindicatos filiados à CNTE, no Brasil inteiro, discutem a educação pública. Gestão, financiamento, valorização, para onde está indo o recurso da escola pública. Então, essa semana vai ter audiência pública nas câmaras, nas assembleias, vai ter mobilização, vai ter o dia 23, vai ter um dia de paralisação nacional, e esse movimento todo já é para a gente dizer que a gente precisa de uma escola pública, laica, gratuita, forte, com qualidade social para todos e todas. Judite, como é que está essa inserção do Sintero, do nosso Sintero, nessa Semana Nacional, aqui na nossa realidade de Rondônia, para a nossa educação pública? Olá, boa tarde a todos. Então, a gente tem, na verdade, a Semana em Defesa e Promoção da Educação Pública, ela é esperada não só pelo sindicato, pela direção, né, pela Secretaria de Assuntos Educacionais, mas também, inclusive, pela nossa base, né? Que é uma semana que se trabalha e que se tem um dia, né, que nós paramos as atividades em luta, né, por valorização profissional, e esse ano com o tema, né, de não privatização, não venda a minha escola, né, que é o tema escola pública não é negócio, é direito. E nós estamos organizados, né? Nós formamos aqui no Sintero uma comissão, onde consta a CNTE, na pessoa da Claudir, e mais 4 secretarias, e dentro do Sintero, e a gente trabalha, e a gente também depende do trabalho das regionais, né? Porque é um trabalho a nível nacional, e para nós aqui, a nível de estado, e nós estamos organizados, né? Já temos uma programação, a gente sempre busca ver a programação, a organização da CNTE, para a gente, nesse mesmo formato, a gente buscar para dentro da nossa realidade aqui de Rondônia. Bom, Claudir, a Judite falou um pouco em relação à programação, como o Sintero está inserido, em relação ao Estado, mas e em nível nacional, da CNTE, da nossa confederação? Como é que está enfrentando esse processo de mercantilização, essas terceirizações na educação em nível nacional? Luciana, a gente tem enfrentado toda essa, na verdade, isso é um projeto, né? Essa questão de mercantilizar a educação é um projeto. A CNTE vem acompanhando isso, dando seu contraponto. Inclusive, a semana já é um contraponto, né? Dentro desse caderno da semana, a gente traz toda essa política, inclusive o acompanhamento do Plano Nacional de Educação, que está no Congresso Nacional, que está na Câmara já foi tirado das comissões, e a gente sabe que congresso é esse, então é por isso a CNTE está acompanhando, e dentro esse é o nosso 3º Plano Nacional de Educação, a gente, dos 2 planos, a gente alcançou
não chegou a 10% das nossas metas, então a gente não alcançou 90% do que estava no plano. E quando a gente fala do Plano Nacional de Educação, ele traz toda a questão da valorização, que a gente luta tanto. A gente está lá também com um grupo de trabalho que o Ministério da Educação criou, que a CNTE participa do piso, né, para regulamentar o artigo 5º, que até hoje a gente não conseguiu regulamentar esse artigo, né, da lei do piso, e é importante porque agora vem o piso para nível superior. Então, tudo isso está em trabalho, e a CNTE está acompanhando tudo isso, faz parte dessas comissões, faz parte desse grupo de trabalho. Claudio vem, né, destacando, né, na questão da organização da Semana em Defesa e Promoção da Educação Pública, que a gente tem dito, né? A semana é um ponto, né, mas a gente trabalha todas essas questões o ano inteiro, né? Então, o que a gente vê hoje, que a gente pode citar aqui como um ponto a ser ponto de luta em relação a esse sucateamento? Escolas militarizadas. A militarização de escola, ela é um ponto que tira a escola de ser pública, laica e de cunho social para uma escola excludente. Terceirização dos serviços meio, né? Isso, em algum momento, o que a gente entende? Que vai chegar ao serviço fim, que é a docência. Então, terceirização da limpeza, da merenda na escola, são instrumentos, né, que vamos chegar ali a ter, ali com o tempo, se a gente não tiver essa luta, esse entendimento da sociedade, do quão importante é a escola pública, né, no seu todo, como preconiza o artigo 206 da Constituição Federal, a gente passa a não ter essa escola pública verdadeiramente de qualidade social. Eu sempre lembro também que um dos pontos que a gente tem também como a utilização dos recursos públicos da educação em outros fins são as parcerias, né, público-privadas que ofertam ali vagas, né, tanto na educação infantil, até mesmo no ensino médio. E a gente está voltando com isso muito forte, né? A gente teve um período ali de combate, e que no estado de Rondônia era muito gritante, mas nós estamos vendo hoje que volta esta realidade muito forte. Claudi, a Judite colocou, né, toda essa defesa que nós temos enquanto profissionais da educação, enquanto professores, professoras, com esse sucateamento e essa desvalorização da educação pública, da escola pública, porque nós conhecemos a realidade do nosso país, conhecemos a realidade do estado de Rondônia, que é uma sociedade que não tem acesso a esses serviços se eles não forem públicos, né? E a educação é um deles. Como a nível nacional está se vendo essa questão do investimento da educação pública e da valorização profissional? Luciana, né? Isso está tudo intrínseco, misturado quando a gente fala de educação, né? No planejamento, no financiamento. Esse ano a CNTE já começou na sua programação do ano, logo no início de fevereiro, o Dia em Defesa do Concurso Público, né? Porque a gente entende a educação como um processo, e como o Plano Nacional de Educação ele é planejado para 10 anos, os gestores, né, eles precisam ter planejado toda essa educação para que aconteça. Então, nós precisamos, né, de concurso público, até para combater isso que a Judite falou em relação como nós estamos buscando contrapor a privatização, nós precisamos, para contrapor, nós precisamos de concurso público. Então, precisa de concurso público para todas as áreas. E a situação está crítica a nível de país. A maioria dos estados tem mais de 50% de servidores emergenciais. Como você vai fazer um planejamento? Como você vai ter um processo se você tem essa troca de professores, falta de professores? E aí nós não temos conteúdo, aí está a qualidade da educação. Então, a CNTE vem trabalhando isso, a gente precisa de concurso público, a gente precisa de gestão democrática, a gente precisa da valorização e a gente precisa do piso na carreira, né? Poucos estados no Brasil e poucas prefeituras já regulamentaram o piso na carreira, mesmo sabendo que é lei nacional, mesmo tendo já
isso já tendo passado até pelo Supremo, mas tem prefeitura que ainda contesta, não cumpre, faz uma complementação do piso, isso é ilegal, e o sindicato vem trabalhando isso, a confederação vem trabalhando tudo isso. Como a gente precisa combater tudo isso? Com planejamento. Então, as prefeituras, eu digo sempre, se começou esse ano um monte de prefeitura, ele tem que pegar o quê? O Plano Municipal de Educação. Não precisa inventar a roda. Gente, esse plano foi construído por muitas mãos, por alunos, por pais, por professores. Se nós só alcançamos 90% dessas metas, esses planos existem. Então, ele chega, ele já sabe o que avançou, financiamento, o que avançou na educação infantil, o que avançou na educação básica, o que precisa. Precisa de estrutura, precisa de valorização. Se ele não tiver nem o corpo técnico dele, nem o corpo de professores, de docentes e os outros, como que ele vai fazer uma educação pública de qualidade? Então, não tem como. Educação não há, que eu tenho coisas... como que eu diria assim, emergenciais. Eles ficam fazendo os emergenciais, mas na educação ele precisa de ter o planejamento. Então é por isso que se faz um plano para 10 anos e a CNTE vem acompanhando, nós vamos acompanhar, porque nós participamos da CONAI, nós temos o texto base, que é o texto referência do Plano Nacional, e nós sabemos o que nós queremos para a educação, para a gestão, para financiamento, tem que chegar ao 10% do PIB, nós buscamos mais recursos para a educação, nós conseguimos um Fundeb permanente, tudo isso foi com muita luta e com muito acompanhamento, tanto da Confederação e do nosso sindicato a cada canto desse país. Bom, para encerrar, nosso tempo é curto, o tema é importante, mas eu gostaria que, para encerrar, Judite, você colocasse em relação a como que cada trabalhador e trabalhadora pode se engajar nessa semana, nesse movimento, nessa mobilização. O que você deixa de mensagem para quem está nos assistindo? Bom, é participação, é compartilhar, né, os nossos cards, compartilhar ali a hashtag Defesa Educação Pública, né, que nós vamos estar com esse engajamento nesse sentido, é se envolver é participar na paralisação, é a escola fechada, mas a gente está falando de privatização, vai fechar a escola, a gente precisa fechar a escola agora para que ela a gente garanta a escola aberta, uma escola de verdade, que acolha, que não seja só uma escola para o tempo de aula, mas que seja uma escola que ela sirva para a sociedade, para a comunidade nos fins de semana, e essa escola ela só é possível quando ela é pública, quando ela tem uma gestão democrática e quando ela é participativa. Então é isso, eu acho que esse é o objetivo, é barulho mesmo, é repensar, é levar o pai a pensar, o estudante, o profissional, porque a educação ela não é um viés fechado, né? A educação é a discussão de toda uma sociedade. Todos nós estamos inseridos na educação, seja como profissionais, seja como estudantes, seja como pais ou como sociedade. Para encerrar, nosso tempo é curto, então eu vou solicitar que a Claudi coloque para a gente qual a mensagem que ela deixa, como que trabalhadores e trabalhadoras podem se engajar nesse processo, nessa semana, nesse tema. Luciana, é muito importante, né, fazer tudo isso que a Judite já falou, e eu vou só reforçar. A gente pede que nessa semana de 22 a 28, que aqui em Rondônia vamos trabalhar de 22 a 25, que você fale de educação pública, se você possa trabalhar na sala de aula, como será que está a nossa educação, conversar com os alunos, conversar com os pais, nós vamos fazer a nossa parte divulgando, também aproveitar, multiplicar, né, toda a matéria que está no site, entre no site do Sintero, entre no site da CNTE, baixe os textos, discuta, por exemplo, o texto que está na cartilha, é maravilhoso para falar de Plano Nacional de Educação, para falar de piso, para falar, lá tem os gráficos, como que está esse ranking da educação na questão do que é público, do que é privado, tem o texto. Então, nesse material todo, tem muita coisa, até para o profissional trabalhar na escola. Para a sociedade, para o pai, a gente gostaria muito que vocês defendessem essa escola pública, que você perguntasse como está a escola do seu filho. E quando a gente fala de gestão democrática, a gente não fala só da gestão do diretor da escola, são os conselhos,
né? São os grêmios estudantil, como que está a participação dessa sociedade nessa escola? Então, isso é gestão e é gestão democrática, né? Nós precisamos dessa escola pública forte para tudo, para todos, e que essa escola venha formar cidadãos, seres pensantes para mudar essa sociedade que aí está. Muito obrigada. Nossos agradecimentos a Claudir e a Judite por estarem aqui nesse debate conosco tão necessário. A educação pública é um direito, não é mercadoria. Continue acompanhando a semana aqui nas redes sociais do nosso Sintero e até o próximo Sintero em Debate.